Olá companhias, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje vamos falar aqui sobre o aspirador robô que eu tenho, que gera sempre muitas questões lá pelo meu Instagram, e então este vai ser assim um vídeo oficial e completo aqui da minha review, da minha opinião, dar-vos aqui todos os detalhes que vocês muitas vezes me pedem para falar sobre este aspirador, e no final deste vídeo eu vou-vos mostrar como é que vocês podem limpar o depósito, limpar o vosso filtro do aspirador Roomba Combo J7. Eu olhei assim um bocadinho aqui para o lado e neste vídeo vou-vos pedir desculpa de não estar constantemente a olhar para vocês para a câmera, porque eu tenho aqui o meu computador e tenho aqui uma série de coisas que eu quero falar convosco. A maioria delas são de questões que eu recebo com muita frequência sobre este aspirador e então, por isso já peço desculpa de antemão, porque sei que normalmente quando estou a fazer aqui estes vídeos eu estou constantemente a falar convosco ali para a câmera, por isso já peço aqui desculpa, porque vou estar aqui, apesar de vocês acho que não conseguem ver ali na câmera, vou estar aqui a olhar para o meu computador para vos falar aqui deste aspirador. Então, em primeiro lugar, o aspirador que eu tenho, eu vou colocar uma foto aqui de lado e ao longo do vídeo eu vou colocar trechos do aspirador em funcionamento, de alguma coisa específica que eu tenha a dizer do aspirador, vai aparecer aqui enquanto eu estou a falar neste vídeo. Eu vou tentar também deixar os links atualizados aqui em baixo de locais onde vocês podem comprar este aspirador. Deixar aqui alguns pontos. Eu tenho um vídeo a falar sobre diferenças de aspiradores e qual é que é o melhor aspirador para vocês usarem, e eu recebi há uns tempos um comentário nesse vídeo que os links não estavam atualizados. Deixar-vos aqui algumas notas. Em primeiro lugar, o aspirador que eu tenho, ele já não é uma versão super, hiper, mega recente, por isso é totalmente normal que, independentemente se eu colocar aqui um link do próprio site da iRobot ou do próprio site da Vorten ou até mesmo da Amazon, o aspirador, passado algum tempo, ele deixe de estar disponível ou não tenha stock, etc, ok? No entanto, eu vou-vos deixar aqui todas as informações do aspirador para que, caso algum dos links que eu deixo aqui em baixo não esteja disponível ou ele não esteja disponível em nenhum destes links, vocês consigam pesquisar o nome do aspirador na internet e encontrar um local para comprar. Outra coisa, no final deste vídeo vou-vos deixar, no final não, antes do final do vídeo, eu vou-vos deixar aqui algumas outras marcas que vocês conseguem encontrar, ou melhor, algumas outras opções de aspiradores que eu hoje compraria sem ser este. E outro ponto muito importante que eu gostaria de falar, este aspirador, ele foi-me oferecido pela iRobot em, penso que 2022, 2023, à volta disso, ou seja, eu já tenho este aspirador pelo menos há 3 anos e uso todos os dias, com regularidade aqui em casa, por isso é um aspirador que sem dúvida que eu considero mesmo muito prático, muito útil. E além de vos falar do aspirador em si, quero deixar esta nota que este vídeo não é patrocinado pela iRobot, não é patrocinado pela Roomba, nada, é somente eu reunir aqui tudo aquilo que me perguntam quase todas as semanas sobre o meu aspirador, sempre que eu faço uma publicação sobre ele, então tudo isso vai estar aqui neste vídeo, mas ele não é de forma alguma patrocinado pela iRobot. E por fim, mesmo lá no final deste vídeo, eu vou-te deixar aqui um passo a passo de como é que tu limpas tanto o depósito como o filtro deste aspirador, que é uma coisa que é muito simples de fazer, mas eu também recebo algumas questões em relação a isso. Se tu já assististe esta introdução e caíste aqui de paraquedas, não fazes a menor ideia quem é que eu sou, olá, o meu nome é Marta, eu sou Personal Organizer e formadora certificada e ensino-te como é que tu podes organizar, limpar e gerir melhor a tua casa para teres uma vida muito mais simplificada. Se gostas deste tipo de conteúdo, clica aqui em baixo, subscreve o canal e garante que ativas o sininho para eu te continuar a trazer mais conteúdo semelhante a este. Então, como eu disse há pouco, eu vou passar aqui também algum tempo do vídeo a olhar aqui para o meu computador, porque eu tenho aqui alguns tópicos que eu quero mesmo falar convosco em relação aqui a este
aspirador. O aspirador que eu tenho, o aspirador robô, é o aspirador da iRobot e é um Roomba Combo J7. Eu vou deixar o nome escrito aqui em baixo durante algum tempo, e aquilo que diferencia este robô é que ele tem um sistema de mopa que ele retrai completamente. Alguns aspiradores robô que têm esta função híbrida, alguns deles, eles não retraem a mopa na totalidade. E esta é uma questão que eu recebo com alguma frequência, que é: Marta, mas ele não vai molhar os tapetes, não vai molhar as passadeiras, etc. Não molha absolutamente nada. Porquê? Porque, em primeiro lugar, antes dele usar aqui qualquer função do aspirador, uma das coisas que este aspirador vai fazer em primeiro lugar é mapear a vossa casa. E isto tem uma função que eu escrevi aqui, mas agora não estou a conseguir encontrar onde é que eu coloquei, mas eu vou colocar aqui em baixo. É essa função de mapeamento inteligente. Essa função de mapeamento inteligente é que vai permitir que ele consiga avaliar ali a vossa casa, ou seja, ele vai, nas primeiras vezes que vocês o utilizam, ele vai ali fazer uma voltinha, vai andar ali às voltinhas na vossa casa para conseguir perceber onde é que tem mobília, onde é que tem tapetes, onde é que tem carpetes, e depois na própria aplicação vocês recebem esse mapa, e nesse mapa tem assim uns picotados que aparece tudo o que seja carpetes, tudo o que seja tapetes, e quando depois o aspirador passa por cima delas, ou até mesmo, imaginemos, vocês compram um tapete novo, ele quando passa por cima, ele consegue detectar que é um tapete, então ele vai retrair essa parte da mopa, ok? E ele retrai na totalidade, ou seja, a mopa, ela está originalmente na parte de cima do vosso aspirador, ela passa para a parte de baixo para limpar, quando ele detecta tapetes, ela volta ao seu local original, ou seja, ela nem sequer está na parte de baixo do aspirador para poder molhar os tapetes. Por isso é uma coisa que vocês não precisam de se preocupar, é uma das questões que eu mais recebo quando eu publico lá no meu Instagram, que estou a utilizar a função de lavar, de aspirar e lavar, e muitas vezes recebo esta questão de mas ele não molha os tapetes. Não, porque ele vai retrair essa parte da mopa. E acima de tudo, ele também tem essa câmara frontal que vai ajudar a mapear e a desviar-se dos objetos que estejam no chão. Dos objetos, nomeadamente brinquedos, um sapato, um cabo, ou até mesmo, no caso vocês terem animais, dejeitos de animais, ok? Ou seja, ele não vai passar por cima dos dejeitos dos animais, também foi uma questão que eu já recebi, não vai passar por cima de nada. Ele consegue, com a câmara frontal, ele consegue mapear o vosso espaço e consegue, durante a limpeza, consegue ver o que é que está à frente dele, ok? Em relação, ou seja, estes dois pontos são aqui uns grandes trunfos, dizendo assim, deste aspirador, e eu uso o aspirador há muito tempo, nunca tive nenhum problema com este aspirador, ok? Ou seja, terem aqui alguma noção que já uso este aspirador, nunca usei outro aspirador robô, ok? O feedback que eu tenho de aspiradores robô são precisamente vocês que nos trazem, seguidoras, clientes, porque efetivamente estou mesmo muito satisfeita com este aspirador. Em relação a poder de sucção, e estes pontos aqui são pontos que eu pesquisei na internet, ok? Ou seja, vale o que vale a informação que está na internet, mas estes são pontos que pesquisei na internet, ok? Não sei de cor de todo. Em relação à força de sucção, ela é 10 vezes superior à série antiga da Roomba, ou seja, a série anterior a esta, que é a série Roomba 600, não sei se é verdade ou não, nunca tive problema nenhum com o poder de sucção, sinto que é excelente, remove imenso de lixo, principalmente pó de carpetes, cabelos, ficam incríveis, não tenho problema nenhum do poder de sucção, por isso, se diz aqui que são 10 vezes superior, é bem possível que seja, não tenho questão nenhuma em relação à sucção, inclusive até acho que ele remove até pó a mais, porque quando vocês depois estão a eliminar o depósito, tem mesmo pózinho, mesmo muito fininho. Em relação ao próprio sistema de limpeza do aspirador, ele tem uma escova lateral para cantos e tem duas escovas multissuperfícies, que são as que estão em baixo, na parte de baixo do aspirador. Estas escovas multissuperfícies é aquilo que vai fazer com que vocês não tenham cabelos emaranhados
dentro do próprio aspirador. Uma das coisas que eu noto aqui em casa, apesar de eu ter muito cabelo, eu não noto que existe assim imenso cabelo no próprio aspirador, ok? Quando existem nacos de cabelo no aspirador, elas acabam por ficar aqui precisamente presos nestas escovas multissuperfícies, ou muito ocasionalmente ficam presos nas escovas dos cantos. Vocês vão ver na parte da limpeza do filtro que há ali um emaranhado de cabelos na escova dos cantos, mas é basicamente isto. Ele não tem mopas na parte de baixo, ok? Como é o caso de alguns aspiradores. A única mopa que ele tem, ela está na parte superior do aspirador e ela depois vai para baixo para limpar e depois volta a retrair quando deixa de limpar, ok? Então, em termos da limpeza em si, são estes 3 pontinhos que fazem a limpeza, ok? Em relação à conectividade, ele dá para vocês conectarem dá para conectarem ao Google Home, ao Google Assistant, à Alexa, etc. Eu aqui em casa não tenho em lado nenhum. Tenho só a aplicação do iRobot Home e é o que eu utilizo para pôr o aspirador a funcionar. Inclusive, na grande maioria das vezes ele está automatizado, ou seja, dentro da própria aplicação vocês conseguem colocar agendamentos para ele aspirar ou aspirar e lavar zonas específicas, a casa toda. E eu tenho neste momento, vai um bocado variando, mas normalmente ele está 2 a 3 vezes por semana para aspirar a casa toda e eu faço uma lavagem principalmente na zona da cozinha, na zona do hall e na zona da sala, que são áreas de maior circulação, pelo menos uma vez por semana em que ele faz a lavagem. Em relação à lavagem em si, quando vocês recebem o vosso aspirador, ele vem com uma amostra do detergente da própria iRobot e posso-vos dizer que o detergente é super bom, eu gostei mesmo muito, só que é uma quantidade muito pequena. E depois, o problema é que eu já tentei voltar a encomendar, só que ele nunca está disponível, nem mesmo na Amazon, e então é assim um bocadinho chato, porque às vezes ou demora muito tempo, demora não sei quantas semanas, etc. Então é mesmo assim a parte mais chata disso. E então aquilo que eu utilizo para fazer a lavagem é ou só água, sem produto algum, ou o BioClean Robot da Inokem, que eu já partilhei várias vezes por aqui, que vocês têm que ter muita atenção à dosagem, ok? Vão ao site da Inokem, vejam a dosagem, porque as primeiras vezes que eu utilizei, eu coloquei mais do que aquilo que era suposto do produto e manchou o meu chão, ok? Mas depois na vez seguinte aquilo saiu. Só que tenham muita atenção porque dependendo do vosso chão, se é um chão assim mais chatinho como o meu, ou se é um chão assim mais menos chatinho, ele pode manchar. Uma das coisas que eu notei que ajuda é vocês fazerem a dosagem numa embalagem à parte, ou seja, eu utilizo inclusive aquelas tampinhas aqueles copinhos que vêm com o ferro de engomar, eu faço a dosagem aí, a dosagem do produto mais água, e só depois é que coloco no compartimento do aspirador. Isso faz com que o produto já esteja misturado com a água e não haja ali separação. E eu notei que ao fazer isto, depois de fazer isto, sem dúvida que não mancha o chão como manchou nas vezes anteriores. Por isso, não tem a ver com o produto, tem a ver mesmo com tosquice minha, que não fiz aqui a dosagem correta, por isso é que eu digo, respeitem as dosagens, ok? Este em particular que eu tenho, que é o J7, ele tem uma home base básica, ou seja, a basezinha do aspirador ela é básica, mas a versão J7+, ou seja, J7 Plus, ela já vem com uma clean base. O que é que isso significa? É aquela base um bocadinho mais alta que já tem uma função de esvaziamento automática, ok? Por isso, ter aqui atenção que aquela que eu tenho em particular, ela não tem o esvaziamento automático, mas há uma versão que tem, e se vocês pesquisarem, existe inclusive agora versões da iRobot que têm o esvaziamento automático, que tem local para colocar a água também, ou seja, é uma questão de vocês fazerem pesquisa e perceberem se vocês querem ter esse trabalho adicional ou se vocês preferiam que ele tivesse aqui o esvaziamento automático, que é como um aspirador daqueles grandes tradicionais e que vocês só têm que depois remover o saco, trocar o saco, ok?
é uma preferência pessoal. Eu não tenho problema algum de esvaziar o depósito ao fim de algumas utilizações, mas como eu já partilhei por aqui algumas vezes. Ponto 1, nós não usamos sapatos em casa, temos uma casa que não tem muito pó no dia-a-dia, ok? Ela é aspirada, como eu disse, 2 a 3 vezes por semana pelo próprio aspirador e é aspirada quando existe assim muitos detritos. Eu utilizo um outro aspirador, que também vou deixar aqui um vídeo depois, mais para a frente, a fazer uma review sobre ele, que é o da Flama ProForce Flex 75, ok? Então não é uma casa que nós deixamos acumular, ok? Por isso, eu consigo que o meu aspirador faça as 3 limpezas da semana ou as 2 limpezas da semana e eu só ter que remover o depósito, tirar o lixo do depósito no final da semana, ok? É uma questão de vocês verem como é que é a vossa rotina, como é que, se vocês lidam com muito pó, muito pelo de animal, também não temos animais, ok? Então, ter aqui um bocado essa noção, porque se vocês lidam com muito pó, muito pelo de animal, se calhar ter um aspirador que tem esta função de esvaziamento automático pode ser muito mais prático, muito mais funcional para a vossa rotina, ok? Têm que entender aqui um bocadinho. Para mim, aqui em casa, considerando estes fatores todos, eu não tenho qualquer problema, eu e o meu namorado, de esvaziar o depósito do robô, porque efetivamente ele também só é esvaziado uma vez por semana, ok? Vamos começar pelos pontos negativos deste aspirador. Um dos pontos negativos que eu não considero que seja negativo para mim, precisamente por causa do que eu estava a falar agora mesmo, mas considero que pode ser um ponto que as pessoas devem considerar, ok? Que tem a ver com o tamanho do depósito. Eu não considero que tanto o tamanho do depósito como o tamanho do compartimento da água sejam pequenos, ok? Eu considero que a pessoa tem que ter alguma noção da sua rotina, de se lida com muito pó, com muito pelo, com muito cabelo, antes de comprar qualquer que seja o aspirador, ok? Porque os aspiradores robô, eles também estão feitos para as pessoas que têm rotinas diferentes, ok? Há quem tenha animais, há quem não tenha animais, há quem lide com mais detritos gordurosos no chão, há quem não lide com tantos detritos gordurosos no chão. Quem tiver uma criança que está a aprender a comer, se calhar a zona da cozinha é capaz de cair ali mais comida do que uma casa que só tem 2 adultos, ok? Então terem aqui alguma noção da vossa rotina em primeiro lugar, antes de vocês comprarem qualquer que seja o aspirador, quer seja ele robô, quer não seja, ok? Eu pessoalmente não considero que o depósito seja pequeno porque, tal como eu disse, funciona para a nossa rotina. Mas este é aqui um ponto que eu gostava de trazer para vocês, porque eu sei que para muitas pessoas ele pode ser considerado um depósito relativamente pequeno. E acima de tudo também o facto de o depósito não esvaziar automaticamente e também o facto de o depósito da água não encher automaticamente. Agora já existem muitas variedades no mercado, inclusive eu vou deixar uma opção aqui em baixo da Roomba que eu sugeri recentemente a uma cliente e sugiro várias vezes aqui pelo YouTube, que é uma versão que, se eu hoje comprasse um aspirador da Roomba, provavelmente seria essa uma das opções que eu compraria, porque em termos das várias funcionalidades está de acordo com aquilo que é a minha rotina e que é a rotina da grande maioria das famílias também. E é um aspirador que tem tanto o compartimento do lixo como também o compartimento da água. Principalmente em relação aqui a este depósito também, eu considero que para quem tem animais de estimação ele pode ser bastante reduzido, então é um ponto aqui a considerar. Acho que vocês teriam que esvaziar o depósito pelo menos a cada utilização, se têm animais de estimação que libertam muito pelo, por isso ter aqui alguns pontos a considerar em relação ao tamanho do depósito. Outro ponto que eu não considero muito positivo é em relação à lavagem em si. Esta é outro ponto que não é que eu considero negativo para a minha rotina, porque para mim funciona perfeitamente bem, mas acho que é importante. Aliás, estes pontos, quando eu estava por aqui, os pontos negativos, eu tentei trazê-los mais de uma perspectiva de, se eu tiver a recomendar isto a alguém, que é basicamente o que eu faço normalmente para as minhas clientes ou para seguidoras ou para alunas, eu gostaria que a pessoa tivesse o máximo de informações do seu lado. Então, em relação a isto, desculpem lá que o meu microfone estava aqui a cair, em relação aqui a este ponto, não é uma questão que me afeta a mim, mas que é algo que eu gostaria que, se
eu tivesse a comprar que me o dissessem, porque pode afetar a minha rotina, que tem a ver com a própria lavagem. Como ela tem uma mopa relativamente pequena e a mopa não mexe, como acontece em alguns aspiradores em que a mopa roda, por exemplo, esta mopa eu considero que ela funciona bem para remover ali pó leve, superficial, ou seja, quando vocês têm um bocadinho mais de pó no vosso chão, e para deixar ali o chão mesmo totalmente limpo. Mas se vocês lidam com muitas manchas, apesar da mopa ter aqui uma função de Smart Scrub, que é ela esfrega mais zonas que ela detecte mais sujidade, eu não considero que ela dispense uma esfregadela de uma esfregona ou de uma mopa um bocadinho mais intensiva, ok? Ou até mesmo uma mopa manualmente estarmos ali a esfregar. Para mim ela funciona bem para uma manutenção diária, até mesmo como eu vos disse, o meu chão eu não utilizo qualquer tipo de água a não ser a do aspirador, porque é um chão que ele não se pode utilizar muitas quantidades de água, ou seja, eu próprio não utilizo esfregona no meu chão, nem utilizo uma mopa em spray, nada disso, quanto muito aquilo que eu utilizo, já partilhei por aqui, é uma Swiffer com uma mopa que dê para levar um bocadinho úmido, para eliminar ali uma mancha ou outra, mas ao nível de limpeza com água, aquilo que eu utilizo no meu chão é só o aspirador, a lavagem do aspirador. No entanto, se vocês lidam com muitas manchas, gorduras, etc., este aspirador, a capacidade de lavagem deste aspirador pode não ser suficiente para aquilo com que vocês lidam, ok? Então é aqui um ponto que para mim funciona bem, porque dá-me o nível de água que eu preciso e fregadela que eu preciso para o meu chão. No entanto, se vocês lidam com muitas manchas, eu acho, e a minha opinião é que ele não vai substituir uma lavagem mais intensiva ou até mesmo uma lavagem manual, com uma esfregona, com uma mopa em spray, etc. Em relação a tudo aquilo que o aspirador nos oferece, hoje no mercado eu sinto que vocês têm outras opções que podem fazer mais sentido para a vossa rotina, se vocês lidam com muitas manchas, com muita sujidade, com muito pelo, muito cabelo, muito pó na vossa casa, ok? Por isso, aquilo que eu diria é que este aspirador, em termos de sucção, de limpeza, funciona super bem, até mesmo para uma casa que tenha bastante sujidade, mas acho que vocês têm que entender que com isso vai haver aqui um ponto adicional que tem a ver com vão ter que esvaziar se calhar o depósito mais vezes do que aquilo que eu esvazio, por exemplo, e pode fazer sentido vocês comprarem na mesma esta versão, mas o J7+, ou seja, o J7 Plus, que vos dá essa capacidade de esvaziamento automático, por exemplo, ok? Ou seja, não é tanto o aspirador em si, não é tanto o compensa ou não compensa o aspirador em si, tem muito a ver com a rotina e a casa da pessoa, ok? Ou seja, porque se formos mesmo 100% honestos, eu não sinto que a minha casa precisasse de um aspirador robô, mas é um extra que eu gosto de ter porque simplifica a minha rotina. Só para vocês entenderem aqui um bocadinho, ou seja, este aspirador, ou qualquer aspirador robô, eu não sinto que fizesse uma imensa diferença na minha casa, porque se eu não o tivesse, a minha rotina continuaria prática e eu continuaria a ter a casa limpa de uma forma sem ter que passar muito tempo a limpar, porque tem a ver já com a organização que eu tenho na minha casa, com os sistemas que eu tenho implementados, mas ter um aspirador robô simplifica uma parte da minha rotina, porque às vezes eu passo uma semana ou duas em que eu não aspiro com o aspirador de mão e a casa continua limpa e sem pelos e sem pó e sem manchas no chão, ok? Mas eu acho que vocês têm que olhar para a vossa rotina, entender porque é que vocês estariam a comprar um aspirador antes de fazerem a vossa escolha e perceber aqui, acima de tudo também, quanto é que vocês estão dispostos a gastar num aspirador face àquilo que vocês necessitam, ok? Vamos agora aos pontos positivos. Para mim, um dos pontos mais do que positivos deste aspirador tem a ver com estes dois pontinhos. O primeiro é o facto da mopa retrair a 100%, como eu disse no início do vídeo. Isso para mim é muito prático, porque eu tenho alguns tapetes em casa e eu não quero que eles fiquem molhados, não é? Porque acho que não é nada prático. Então, o facto de eu ter total confiança que a mopa não vai molhar os meus tapetes, porque ela vai retrair na totalidade,
é um ponto super, hiper positivo. Tenho alguns feedbacks de alguns aspiradores de clientes e de seguidoras que têm aqui um bocadinho este problema de a mopa não retraiu na totalidade, ou ela só levantou um bocadinho, não levantou na totalidade, então molhou ali o cantinho do tapete, né? Ou seja, esta é uma que, para mim, se não é a melhor do mercado, deve ser das melhores, porque não há este problema de a mopa não retrair na totalidade, porque ela vai, sem dúvida, levantar toda quando não estiver a ser usada. E o segundo ponto, que para mim é super importante, é mesmo o evitar obstáculos. Para mim, nunca tive nenhum problema de alguma coisa ficar preso no aspirador, do aspirador arrastar alguma coisa, do aspirador estragar alguma coisa, não. Em termos de sensor e de evitar os obstáculos, é excelente. Não é um aspirador que ele bate imenso nas coisas, a não ser quando está a fazer um mapeamento, mas isso é normal. Às vezes, se uma pessoa mudar uma mobília de sítio, aconteceu connosco que nós tínhamos um determinado cadeirão numa determinada local da sala durante um período e depois ele passou para o quarto e o aspirador andou ali assim um bocadinho à nora durante uns minutos, mas agora está tudo ok. E passado esses minutos também ficou tudo ok, ou seja, não é um aspirador que eu tenho medo de que ele vá andar a empurrar coisas e tudo mais. Não, é só, a única coisa que tem que se ter atenção, no caso de vocês terem escadas, e depende aqui muito das escadas, porque para nós nem é tanto problema das escadas, às vezes é mesmo um problema de beira, de janela, de varanda, de janela não, de varanda, em que o aspirador às vezes vai ali, quase que vai um bocadinho, e às vezes ele fica com a escovinha dos cantos presa na zona da varanda, mas é uma coisa muitíssimo pontual. Grande maioria das vezes ele vai se desviar porque já sabe que para ali ele não pode ir. E outra coisa que funciona super bem, e isto eu faço já há muito tempo com as decorações de Natal, é que vocês podem, na aplicação, não funciona só para as decorações de Natal, ok? Mas funciona para tudo. Na aplicação vocês conseguem definir zonas meio que proibidas, ou seja, que ele não vai a essas zonas. Por exemplo, uma das zonas proibidas que eu tenho aqui em casa é quando o estendal está aberto num determinado local da casa, essa é uma zona proibida e o aspirador não vai secar lá porque há uma probabilidade do aspirador ficar preso nas pernas do estendal. Então, vocês podem definir estas zonas e quando as definem o aspirador não vai lá, ok? Então, para mim isso é super prático, porque eu não tenho que estar ali preocupada, vai bater não sei o quê, vai deitar não sei onde, vai bater naquela estante e pode cair o vaso. Não tem problema nenhum com isso, porque ele efetivamente é muito prático, funciona muito bem e acho que aquilo que faz com que funcione muito bem também tem exatamente a ver com o facto de ter ali a câmara, e a câmara até é bastante grandinha e ajuda ali a desviar dos objetos que estão no chão. Outro ponto que para mim é super prático, porque eu sou muito do digital e gosto muito que as coisas funcionem. Quando existe uma coisa, uma aplicação para um produto, eu gosto que ela funcione, não gosto que seja só, ela existe e depois é uma treta. Não. A aplicação é muito simples de usar, é muito intuitiva. Quando alguma coisa se passa com o aspirador, ela dá logo o alerta. Quando vocês precisam de trocar alguma peça, ela dá o alerta. Quando vocês têm alguma dúvida de algum erro que está a aparecer, está lá as informações, não têm que andar a pesquisar na internet, tem lá o passo a passo como é que vocês seguem, ok, para eliminar esse erro, para solucionar. Então, a aplicação em si, para mim, funciona extremamente bem com o aspirador e acho que, para mim, isso é uma grande parte do sucesso do próprio eletrónico, porque se eu tiver que estar constantemente a ir usar o produto, ter que ir ali ao aspirador em vez de poder usar no meu telemóvel, porque às vezes, por exemplo, eu estou fora de casa e tenho que, agora não está ninguém em casa, vou ligar isto para ele limpar a cozinha e lavar a cozinha para quando chegar está tudo seco. Eu posso fazer isso e a aplicação funciona bem. Conseguem fazer os agendamentos que vocês quiserem, conseguem inclusive agendar para quando vocês saem de casa e ele começar a funcionar, ou seja,
A aplicação em si é muito intuitiva, funciona super bem, não tive nunca nenhum problema com a aplicação em si, nem com o próprio sistema operativo do robô. Aquilo que para mim são pontos menos positivos são mesmo de uma questão muito da rotina, em que para mim não são diretamente pontos negativos, mas que para algumas pessoas, dependendo da sua rotina, podem tornar-se pontos negativos, ok? Mas isto funciona com qualquer eletrónico, com qualquer robô aspirador, em que vocês têm que perceber como é que é efetivamente a vossa rotina, o que é que vocês estão à procura antes de comprar este aspirador, ou qualquer um, para vocês conseguirem fazer uma escolha mais consciente. Eu pedi à inteligência artificial, e estou a ser super transparente em relação a isso, pedi à inteligência artificial aqui sugestões para, se este robô aqui não estiver disponível, quais é que vocês podiam procurar. E antes disso, eu vou-vos dar aqui a sugestão que eu normalmente dou e que já partilhei aqui com algumas seguidoras e com uma cliente. Se eu estivesse à procura de um aspirador, compraria este, porque neste momento, para tudo aquilo que eu preciso, ele funcionaria super bem, que é o Roomba Plus 405, ok? Agora, em relação aqui, outros que podem fazer sentido para vocês. Tenho o Roomba Combo J5, que é uma opção mais económica, que usa exatamente a mesma tecnologia de navegação com a câmara, para se desviar dos objetos, mas que a mopa, ela precisa de ser trocada manualmente, ok? Ou seja, mas é aqui uma opção muito mais económica, ou seja, vocês também têm que entender aqui o que é que vocês estão à procura. E depois tem o Roomba Combo J9, que é mais potente ainda, é um herdeiro, dizendo assim. E ele corrige aqui a falta de pressão na lavagem e tem ainda um maior poder de sucção, ok? Então temos aqui duas opções, ou melhor, três opções, mas diretamente duas opções, exatamente da mesma gama, que é a gama Combo, que tem a opção de aspirar e lavar, o J5 para uma opção mais económica e o J9 para uma opção mais topo de gama, mais potente, que corrige aqui alguns pontos, até mesmo que eu falei de pontos negativos de um deles atrás. Eu diria que em relação aqui à compra deste ou qualquer aspirador, aliás, esta review é só mesmo para vos dar aqui uma review completa com base nas questões que eu recebo, ok? Sempre que eu publico alguma coisa deste aspirador, eu recebo estas questões que eu falei aqui hoje. Mas, se vocês estão a comprar algum tipo de aspirador robô, perceber aqui quais é que são as vossas prioridades. Porque é que vocês precisam deste aspirador? Para o que é que vocês estão a comprar? O que é que vocês priorizam num aspirador assim, ok? E perceber, acima de tudo, também quanto é que vocês estão dispostos a gastar, ok? Se estão ali dispostos a gastar só até 400 euros, ou só até 200, ou estão dispostos a gastar mais, 800, 900, porque vão ter aqui várias gamas diferentes e honestamente vocês hoje com a inteligência artificial vocês conseguem fazer aqui esses comparativos e conseguem também perceber aqui, pedir sugestões com base nas prioridades que vocês têm. Por isso, acima de tudo, perceber o que é que vocês estão à procura num aspirador robô, para o que é que vocês o vão utilizar, qual é que é a frequência que vão utilizar, como é que é a vossa rotina, para vocês fazer aqui uma escolha mais consciente, ok? Para mim, ter um aspirador robô é uma paz. É uma paz e simplifica muito a vida, porque é como eu vos disse, apesar daqui a casa não ser muito, não ter muito pó, não ter muita sujidade, às vezes passa uma semana ou duas em que eu não pego no aspirador vertical porque não tenho tempo, não temos tempo, e então eu sei que ele está ali automatizado, o robô, e ele vai aspirar 2 vezes ou 3 vezes por semana e a casa mantém-se limpa durante aquele tempo, assim, períodos em que há muito mais trabalho, em que eu estou muito menos tempo em casa, ou que vamos de viagem, ou o que quer que seja. Então, é perceber aqui como é que é a vossa rotina, mas acima de tudo, vai ser sempre um investimento que vos vai simplificar a vida. E acho que devem entender aqui um bocadinho isto, porque é mesmo super prático. E eu não podia deixar de falar aqui no guia completo de organizadores, porque sem dúvida que este produto está lá. Tanto este produto como centenas de outros produtos que eu uso, recomendo, gosto nas áreas de organização, limpeza e lavandaria, e tem um preço simbólico de 7 euros. 7 euros para um guia completo que sugere lá todos os produtos que eu uso, que eu recomendo em projetos de organização, em consultorias online, às minhas companhias durante muitos anos.
aqui pelo YouTube e pelo Instagram, e é um guia super completo com imensas páginas que tem os links diretos para múltiplos produtos de organização, limpeza e lavandaria. Por isso, clica aqui em baixo se tu queres saber mais sobre este guia e sem dúvida que vai ajudar-te a fazer compras muito mais conscientes e vai-te ajudar, acima de tudo, a poupar tempo e também a poupar dinheiro. Então, vou-vos explicar como é que vocês fazem a limpeza do vosso Roomba Combo J7 e eu acredito que esta limpeza ela vai ser um bocadinho semelhante em alguns dos aspiradores da própria iRobot. Este aspirador ele tem um compartimento aqui atrás que tem a zona de lixo, ok? E tem a zona de água, porque é um aspirador que tem água. Uma das coisas que ou melhor, 3 das coisas que eu vou trocar hoje vai ser o filtro, ou seja, este aqui é o filtro deste aspirador, ele é super simples. Eu compro as opções equivalentes, ou seja, não são mesmas da marca, mas elas funcionam super bem na Amazon. Vou trocar também a escova de cantos, que é esta escova aqui, exatamente também da Amazon. E vou trocar a esponja de lavagem, que esta também é da Amazon, não é da própria marca, a da marca tem aqui atrás a informação a dizer iRobot. E precisamente esta esponja aqui, ela vai permitir fazer a lavagem. Vamos começar pelo mais fácil, que é a zona da esponja. Mas antes disso, dizer-vos outras coisas que vocês podem ter que vos vão facilitar aqui a limpeza. Podem ter um detergente multissuperfícies. Eu gosto de ter um detergente neutro, só mesmo para não danificar, para não manchar, para não danificar o próprio aspirador. Este é o EcoGlass da Inochem, ele está diluído aqui neste borrifador. Tenho um pano de vidros, mas pode ser qualquer pano de microfibra. Aliás, eu tenho aqui a minha caixa dos panos de microfibra, mesmo aqui ao lado, porque eu muito provavelmente vou precisar de mais do que um. E precisam de ter algum sítio para vocês deitarem os resíduos e eu tenho o caixote do lixo mesmo aqui atrás de mim, mas se vocês não tiverem, podem ter um saco, etc. Ou um local onde vocês possam fazer algum tipo de lavagem se for necessário e eu tenho a torneira mesmo aqui ao lado deste outro lado. Vamos começar, como eu estava a dizer, pela parte mais fácil, que é este compartimento aqui atrás, que tem a própria esponja de lavagem. A esponja de lavagem é o mais fácil de trocar, é só descolar, que ele tem aqui uma parte que é só mesmo descolar, puxar para cima e está feito. Eu não vou deitar esta esponja fora, aquilo que eu normalmente faço, como vocês conseguem perceber aqui, ela está um bocadinho suja aqui nos cantos e aqui deste lado também, ou seja, aquilo que eu faço a lavagem destas esponjas na máquina, juntamente com os meus panos de microfibra e depois volto a utilizá-la, ou seja, numa próxima vez em que eu vou trocar a esponja, eu volto a utilizá-la. Então, antes de eu colocar a esponja, aquilo que eu vou fazer, como vocês conseguem ver que aqui nesta parte de baixo tem assim alguns resíduos, aquilo que eu vou fazer é pegar no meu pano de microfibra, sem qualquer tipo de produto, e vou só tirar este pó que fica aqui acumulado e depois sim é que eu vou colocar um bocadinho de produto, não precisa ser imenso, ok? Só para limpar esta zona aqui onde fica pousada a esponja. E isto é super importante porque garante que a vossa esponja depois está limpa na grande maioria das vezes. Eu vou aproveitar a limpar a parte de cima e agora sim vou-vos mostrar como colocar a esponja. Super simples, basta só seguirem a indicação desta seta que aqui está, colocarem aqui, ele vai fazer um clique e depois é só colar no restante e fica impecável. Agora, antes de irmos ao depósito, porque esse aí vai exigir uma limpeza um bocadinho maior, nós vamos virar o aspirador e vou-vos explicar como é que vocês trocam aqui esta escova. Vocês conseguem ver que isto está aqui cheinho de cabelos, que é totalmente normal, que a própria escova ela acaba por ficar assim um pouquinho
danificada. A única coisa que vocês precisam, esqueci-me de vos dizer no início, mas depois coloco uma listagem, precisam de uma chave, retirarem a própria escovinha, ela às vezes fica com cabelos na parte de trás. E uma coisa muito interessante, vocês não precisam de guardar este parafuso anterior, porque na nova vem um parafuso novo, então podem simplesmente deitar fora e depois voltar a colocar. Uma nota em relação a estas escovas de cantos é que as próprias escovas da marca, elas são ligeiramente mais resistentes do que as esponjas equivalentes. No entanto, pelo preço, acredito que elas funcionam ambas super bem. Uma das coisas que vocês podem já aproveitar para fazer é fazer a limpeza aqui dos sensores, e isto é super importante, vocês limparem estes sensores aqui e os sensores do própria base, ou seja, vai ter exatamente estas pontinhas, mas como se fosse um pico para cima, e vocês limpam estes sensores e ajuda muito melhor a que o vosso aspirador não perca às vezes alguma atividade, consiga perceber onde é que tem que ir. Então estes sensores é algo que é muito importante vocês manterem limpos, e às vezes ele dá-vos erros na própria aplicação que vocês precisam de limpar os sensores. Em relação aqui à roda, até é a coisa que normalmente eu considero que é mais complicado de sair, mas vocês só têm que puxar. Só que muitas das vezes isto é das coisas mais complicadas, porque exige aqui um bocadinho de força, e vocês conseguem ver aqui que ela fica com bastante pó e cabelos, basta só removê-los e fazer uma limpeza com o produto e o pano, para que ela se mantenha limpa e, acima de tudo, para que a própria roda não comece a manchar o vosso chão, porque quando ela começa a ficar com muitos detritos, depois acaba por manchar o vosso chão. Então é super importante que vocês garantam que ela se mantém limpa, para que o chão não fique manchado. Se vocês tiverem uma limpeza regular, ou seja, se forem mantendo as rodas limpas, desimpedidas, sem detritos, sem coisinhas assim, vocês conseguem facilmente garantir que as vossas rodas se mantêm saudáveis, dizendo assim, durante bastante tempo. Eu nunca troquei as rodas, as únicas coisas que eu troquei são as duas que eu vos mostrei, os próprios filtros e inclusive estas escovinhas aqui. E estas escovinhas eu não as vou trocar agora, mas vocês também as podem encontrar na Amazon. Eu vou deixar o kit que eu compro aqui em baixo na descrição, e também as podem trocar quando elas começam a ficar um bocadinho usadas demais. Antes de nós passarmos para esta secção aqui das escovas, eu vou voltar a virar o meu aspirador e vou-vos mostrar agora sim como é que vocês tiram aqui o compartimento do lixo. Isto é super simples, é só clicarem no botão que tem o lixo e vocês vão ver que isto já está cheinho, no meu caso está cheinho de lixo. Eu vou deitá-lo fora e já regresso. Como podem ver, ele está bastante sujo e muitas vezes ele acaba por ficar aqui também com alguns detritos presos. Aquilo que eu normalmente faço, eu tento tirar o máximo de detritos grandes e depois ir mais ao detalhe. Vamos começar pelo compartimento do pó mesmo. Eu faço sempre aqui assim uma limpeza um bocadinho maior. Hoje não vou usar aqui qualquer tipo de água por uma razão muito simples. Este aspirador eu já o tenho há muito tempo e ele está com a zona aqui do filtro um pouco aberta, ou seja, ele tem aqui uma falha no filtro por razões que já tenho este aspirador há mesmo muito tempo, então eu não vou fazer a lavagem, não tenho feito essa lavagem com água, mas no início, durante muito tempo, eu fazia essa lavagem com água. Agora o que eu faço? Eu passo simplesmente o pano e vai ajudar a que o vosso aspirador depois funcione muito melhor. Em relação ao compartimento da água, é só levantarem aqui esta tampinha e vão ter o compartimento da água aqui em baixo e tirar o máximo de detritos possível. Como eu disse, vocês se quiserem
podem lavar, passar só por água, ok? Não é preciso fazer uma lavagem muito intensiva, etc. Passar por água, têm é de garantir que removem o vosso filtro primeiro, ok? Que é que eu vos vou explicar já a seguir. E também têm de garantir que ele seca absolutamente na totalidade antes de vocês voltarem a colocar isto a funcionar. Em relação ao filtro, é só puxar, ok? Ele está completamente sujo. É também uma zona que convém vocês fazerem uma limpeza e uma troca regular, ou seja, esta limpeza que eu estou aqui a fazer, ela não precisa de ser feita todas as vezes, vocês usam um aspirador, mas é fundamental que ela seja feita com alguma regularidade, dependendo do uso que vocês dão ao vosso aspirador, dependendo se têm animais, etc. E então é super importante vocês irem tendo aqui alguma noção na vossa aplicação, se há necessidade de trocar o filtro, etc. Quando eu removo os detritos, eu normalmente faço uma limpeza rápida aqui nesta zona do filtro e isto ajuda, bato com o filtro no caixote do lixo e isto ajuda a manter o aspirador mais limpo durante mais tempo, ok? Para colocar o vosso filtro, eu vou simplesmente fechar este compartimento, aqui, ele tem que fazer um clique, tudo tem que fazer um clique, ok? E depois eu vou colocar, e ele tem aqui uma informação para vocês não molharem este filtro, ok? Então é fundamental que vocês cumpram esta informação, este filtro não deve ser molhado, ok? E vocês colocam-no aqui, super simples, podem colocar o vosso compartimento de água aqui e agora vamos à segunda parte deste aspirador. Depois de vocês tirarem, deixem-me só abrir isto um bocadinho, depois de vocês tirarem, vocês já vão ver que vai cair aqui uma série de detritos que vêm desta zona aqui em cima. Esta zona ela tem uma pecinha verde aqui no canto, vocês vão puxá-la para cima, ok? E conseguem remover as duas escovas e vocês conseguem ver que está horrível. A mesma coisa com esta aqui, isto acaba por ficar com bastantes cabelos. E remover tudo o que é pó que esteja aqui acumulado e vai ser uma quantidade exorbitante e esta é provavelmente a altura em que eu vou aproveitar para trocar o meu pano, porque ele já está muito sujo e eu evito sempre, como vocês estão a ver, colocar qualquer tipo de produto, pulverizar qualquer tipo de produto no próprio aspirador, ok? Então eu coloco sempre o produto no pano e depois sim coloco no aspirador, para conseguirem limpar o máximo que vocês conseguirem, ok? Nota que eu já não faço esta limpeza, porque eu estava a guardar esta limpeza para um vídeo, já não faço esta limpeza há muito mais do que aquilo que era suposto e aquilo que é o normal para este aspirador. Então há aqui algumas zonas que estão a dar mais luta do que o normal. É uma questão de vocês irem esfregando, se vocês virem que está muito encrustado mesmo na zona do vosso aspirador, vocês podem inclusive também usar uma pequena escovinha, ok? Sem água, sem produto, mas usar uma pequena escovinha para conseguirem aceder a todos os cantinhos, porque vão haver obviamente aqui cantos que é um pouquinho mais difícil de vocês conseguirem aceder do que com o pano do que seria com uma escova, por exemplo. Estas escovas aqui, como eu vos estava a dizer, elas têm uma resistência da mesma forma que estas escovinhas aqui do canto, elas têm uma resistência menor se forem equivalentes ou se forem as da marca. Vocês conseguem perceber que elas estão aqui, parece que levaram com dentadas, mas ninguém as roeu, simplesmente é o próprio desgaste. No entanto, eu não tenho destas para trocar, mas o pack que eu vou deixar em baixo no vídeo, vocês têm lá as escovas destas que podem depois usar para trocar. Em relação a colocar no sítio, basta simplesmente olharem para o símbolo que aqui está, conseguem ver que temos aqui um losango e temos aqui um quadrado e basta só verem o sítio que aparece aqui marcado, ou seja, no caso o quadrado é do lado deste meu lado, ou seja, do meu lado esquerdo, e o losango é do meu lado direito. Depois disso só tenho que fazer aqui o clique e está feito, basta só depois no final colocarem o vosso depósito. Em relação a colocar o depósito, aqui no cantinho tem uma peça exatamente igual a esta que permite que vocês consigam encaixar, só têm que ver exatamente o sítio em que é e por norma
pecinha verde fica para baixo, ok? Depois disso só tenho que fazer uma limpeza mais intensiva aqui nos cantos, todos os sítios que vejam cotão a mais, como eu disse há pouco. O que prejudica aqui o funcionamento do aspirador é sempre quando existe pedaços de cotão presos, e isso é que às vezes ativa o alerta de que ele precisa de esvaziar o depósito, etc. Agora, podem fazer uma limpeza do próprio aspirador, da parte da frente, da própria câmara, que isso ajuda a que ele se mantenha prático e funcional durante mais tempo, conseguem fazer uma limpeza muito melhor durante mais tempo, e é só isso, super simples. E agora basta só voltarem a colocá-lo na sua base e verificarem a aplicação, porque às vezes é necessário fazer aqui um reset, ou seja, reiniciar o aspirador. Se ele vos der algum erro, às vezes pode ser porque o próprio compartimento dos resíduos não está bem encaixado, alguma peça não está bem encaixada, mas por norma, se vocês ouvirem os cliques, vai funcionar tudo muito bem, e é só colocarem no sítio e continuarem a utilizar durante o tempo que der. Normalmente eu gosto de fazer esta limpeza no máximo dos máximos a cada 3 a 6 meses, para garantir que ele se mantém funcional, mas depende muito se vocês têm animais, se lidam com mais cotão, mais pó, etc. Espero que tenhas gostado aqui deste vídeo. Um grande beijinho se assististe até aqui, e partilha comigo, tu tens algum aspirador robô? Qual é que é a tua opinião sobre ou este ou o aspirador robô que tu tens? Se não tens um aspirador robô, deixa aqui em baixo a tua questão e vamos aqui tentar encontrar uma solução para ti se estiveres à procura de um aspirador robô. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.